Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como aumentar o lucro no confinamento de 50% a 100%, engordando uma arroba mais em cada boi por ciclo de confinamento. Eu sou o Marcelo Souza e o tema de hoje é: como você pode dormir tranquilo com a segurança alimentar dentro do confinamento? Por que a segurança alimentar é um ponto fundamental? Bom, vamos inicialmente dar boas-vindas a você que está chegando, você que está com a gente nessa edição do programa, e vamos começar a falar desse tema que é importante, eu diria crucial. Marcelo, mas por que eu tenho que olhar para a segurança alimentar dentro do confinamento? E eu te digo o seguinte: mais que tudo, que qualquer coisa que eu for falar daqui para frente, é uma questão de sobrevivência para permanecer na atividade. Porque segurança alimentar significa que eu estou olhando para todos os parâmetros ou para todos os alimentos que eu estou colocando na dieta, para todas as dietas do confinamento. E isso é muito importante, porque existem fatores que são incontroláveis, existem fatores que eu não consigo gerenciar, que eu não consigo controlar dentro do confinamento, e a segurança alimentar é um fator que está na minha mão, que eu consigo sim gerenciar esse risco, que eu consigo controlar. Porque se você não sabe muito bem qual o risco que gerencia, a chance de você permanecer na atividade hoje, ou melhor, nos próximos 20 anos, é menor. Porque quando você não conhece muito bem o que você tem na mão, você perde oportunidade, ou melhor, você perde dinheiro, na verdade. Porque é muito importante hoje estar com a operação na mão. Qualquer negócio, em qualquer momento, mas por que eu estou dizendo hoje é importante, é mais importante hoje? Porque nós estamos vivendo uma situação de escassez de matéria-prima, muitas vezes em muitas regiões. E, por outro lado, nós também estamos vivendo uma situação de oportunidade de ganho adicional com o valor de arroba que nós estamos trabalhando hoje. Nessa semana, por exemplo, quem acompanha, quem está aí de perto, quem está vendo, sabe que caiu um pouco, a gente está acompanhando isso, mas é sempre transitório. E a perspectiva de mercado futuro para esse ano, para os próximos anos, para a produção de alimento aqui no Brasil é muito boa, é muito grande. Então, olhar a segurança alimentar vai te dar uma vantagem adicional que nós vamos falar um pouquinho mais para frente no decorrer desse programa, dessa apresentação. Mas, Marcelo, segurança alimentar faz sentido em suinocultura, faz sentido em avicultura. O boi é muito rústico, nunca ouvi falar isso. No confinamento é importante. Por que é importante no confinamento? Segurança alimentar. O boi aguenta desaforo e realmente o ruminante é um animal muito rústico. O rumen, ele leva uma proteção importante, ele faz um papel ali de defesa muito importante, tanto no gado de corte quanto no gado de leite. Agora, quando nós falamos que cada vez mais mercado apertado, gerenciar a operação, ter lucro, está difícil, eu vou te convidar para olhar para esse fator que é a segurança alimentar. Na verdade, mesmo para você que sabe que compra sempre os resíduos mais baratos possíveis, que acha que se não conseguir comprar resíduos numa faixa de preço muito baixa, não consegue ter viabilidade na operação. E realmente existem diferentes tipos de operação, diferentes desafios de dieta, diferentes animais, também diferentes graus de rusticidade de animais. Então, para cada realidade, eu vou gerenciar um risco maior ou um risco menor. Agora, eu vou te dar dois bons motivos para gerenciar esse risco, para trabalhar com segurança alimentar na ponta da mão. E o primeiro deles é o seguinte: se você simplesmente fizer uma busca nas mídias sociais, em vários canais, aqui mesmo no nosso canal, nas edições anteriores do programa, em outros canais, no YouTube, se você olhar o seu WhatsApp, se você buscar na sua memória, eu tenho certeza que você se lembra de um fato recente de surto de morte de animais em confinamento, porque isso é uma coisa que acontece. É típico? Não, não é típico. Eu não tenho todo dia, não tenho todo mês. Mas pode acontecer? Pode acontecer. E quando acontece, muitas vezes abala de forma importante o fluxo de caixa do confinamento e muitas vezes até a viabilidade de se continuar confinando.
Então, se você procurar, você vai ver que tem esses surtos de contaminação. Você vai ver que muitas vezes esse risco acontece, esse risco está presente. Pô, eu perco um ou outro animal no confinamento, às vezes eu perco mais do que eu esperava, e a gente precisa começar a pensar o seguinte: não é normal perder animal no confinamento, porque antigamente era uma premissa, ou melhor, era uma coisa que acontecia, mas hoje em dia eu tenho tecnologia, eu já sei fazer adaptação de dieta, eu já sei formular dieta, eu já sei o grau de desafio, por exemplo, acidogênico de uma dieta, eu já sei controlar esses fatores. Então, não é mais normal perder animais. Eu tenho manejo, eu tenho uma equipe de trato, eu treino essa equipe, eu sei que eu tenho que olhar coxo, que eu tenho que lavar bebedouro, enfim, eu sei que eu tenho que olhar o score de fezes, eu sei muita coisa para não perder animais. Antigamente era uma realidade, tudo bem. Mas mesmo quando eu não perco, ou melhor, quando eu acho, morreu um boi, não sei muito bem o que foi, morreu 2 bois, 2 bois a cada quantos bois? Se nós estamos falando num universo, por exemplo, de 1.000 bois é uma coisa, de 500 bois é outra coisa, enfim. É uma situação que acontece, porém é uma situação que eu preciso evitar, que eu preciso olhar para ela. E justamente agora, na hora do almoço, que a gente está falando de boi, de carne e tudo mais, e não tem hora melhor para falar isso, né? Boa tarde para vocês todos que estão chegando agora. Não tem hora melhor para falar de boi, de comida de carne, do que a hora do almoço, e nós estamos falando de comida de boi hoje, porque o boi não escolhe o que está no coxo, ele vai comer o que você colocou melhor. Ele até tenta escolher, tenta selecionar, mas se a dieta foi bem misturada, ele não vai escolher. Então você tem que fazer essa escolha antes para cuidar dessa segurança, para garantir que esse boi tenha acesso, sim, a um alimento que vai levar ele a ganhar peso. Afinal de contas, ele quer engordar e o seu bolso também quer engordar. Bom, quando você trabalha, o segundo motivo para você olhar para a segurança alimentar é o seguinte: quando você trabalha esse ponto, segurança alimentar, você começa a olhar melhor o que está sendo oferecido para esses bois. Você começa a colocar atenção num ponto que não estava sendo olhado com detalhe antes, não estava sendo olhado no detalhe. Então, você também passa a ter chance de ganhar mais, de produzir mais arrobas naquele animal, de explorar um pouco melhor o potencial genético de produção daquele animal, de ganho de peso daquele animal, de conversão alimentar daquele animal. E você também começa a detectar alguns fatores que afetam o resultado e começa a entender como neutralizar esse tipo de problema. É conhecimento, né? Então, muita gente fala que a grande diferença do que a gente faz hoje, porque a gente fazia antes, é que hoje a gente conhece muito mais coisas. E vou dizer, vamos conhecer muito mais do que hoje ainda. Nós estamos apenas num processo de informação, um processo crescente de aquisição de informação, por exemplo, quando eu falo em rumen, quando eu falo em ambiente ruminal, quando eu falo em bactérias que são mais eficientes na produção de energia, na conversão de alimento em energia, na produção de ácidos graxos voláteis, mecanismos que facilitam essa digestão, enfim. Muitos processos, muitos procedimentos que estão sendo descobertos, que estão sendo colocados aí no mercado. Então, você começa a detectar algumas oportunidades quando você olha melhor para a segurança alimentar, quando você olha melhor para cada alimento que compõe a sua dieta. E é justamente isso que a gente quer quando a gente caminha rumo à profissionalização da atividade. Se você está aqui hoje, você está buscando informação, se você está acessando o programa depois, você também está buscando informação, tenho certeza que você quer ganhar mais dinheiro, quer buscar mais lucro, e esse é justamente o bônus que você vai ter olhando e cuidando da segurança alimentar. E a primeira coisa que eu vou dizer para poder dormir tranquilo com as dietas do confinamento é: olha a armazenagem. Olha onde você está guardando a comida. É importante isso. Não é mais para pensar que é normal deixar produto, alimento armazenado no tempo. Qualquer que seja ele, por mais estável que ele seja. A troca com a umidade relativa do ar, com a chuva, a troca que acontece com a incidência de raio solar, processo oxidativo, processo fermentativo que se inicia ou que se acelera, deixar alimento no ar é uma coisa que não é comum. Pode ser que você hoje não tenha uma solução para isso. Pode ser que você não tenha pensado, por exemplo, quanto tempo demora para pagar o investimento na construção de um galpão de armazenagem. Mas deixar alimento no ar não é uma coisa comum. Então, quando eu passo a avaliar esse ponto e faço esse estudo,
começa a ficar muito interessante, porque para fazer esse estudo eu vou te dar uma dica. Quando você atua na segurança alimentar, você tem que pensar o seguinte, que pelo menos 5% a mais de resultado de ganho de peso, de resultado zootécnico daqueles animais você tem que conseguir. 5% é uma meta? É fácil, Marcelo? Nada é fácil. Precisa trabalhar para isso, trabalhar em alguns pontos, sendo que alguns deles nós vamos falar aqui hoje, mas trabalhar para isso, buscar isso, envolver toda a equipe nisso, o time junto ali, coeso, todo mundo com olho de dono e olhando para esse ponto. Mas 5% é um tanto de dinheiro que você tem que colocar aí como meta para tentar chegar nisso. Talvez você não chegue no primeiro ano, talvez você passe e consiga 3 vezes esse valor. Depende muito do que você já vem fazendo no decorrer dos anos, do seu histórico, do seu comprometimento mesmo com o seu negócio. Desde que você, claro, já esteja encarando o seu confinamento como um negócio, como outro qualquer, como uma empresa no campo, dentro do campo, uma empresa da cidade no campo. E aí esse 5% é uma conta interessante que você vai usar para saber quanto você, com esses 5% a mais, quanto tempo você demora para pagar esse galpão de armazenagem. Aí o pessoal da gestão vai falar assim, então eu tenho que tomar uma parte desse dinheiro, eu tenho que pegar esse dinheiro, tomar crédito, né? Enfim, tem várias ferramentas e gestão é fundamental hoje. Tem aí várias formas de você melhorar a gestão e contratar aí programas de gestão para dentro do confinamento. Se você não tem um software de gestão, ainda é muito importante. Aí eu deixo um convite aqui para entrar em contato conosco aí nos canais normais. Eu estou vendo aqui que tem um pessoal que está assistindo a gente, um pessoal que é ligado ao Associo, que faz um trabalho muito importante relacionado a isso, para os clientes. Então, é um convite também aí, vou deixar um abraço para a Vanessa, que está aqui com a gente. Enfim, pessoal, se você não trabalha com gestão, tem que trabalhar. Mas o que eu vou falar hoje é o seguinte, então, esses 5% você vai buscar como meta para investir, para considerar no seu tempo de retorno do investimento, em 5% de ganho adicional, de resultado zootécnico adicional dentro do confinamento. E falando, né, em armazenagem, o que acontece ao ar livre, por exemplo, quando eu pego alguns alimentos como resíduo úmido de cervejaria, que está ali, que está tendo a incidência de raios solares ali em cima, ou seja, é um produto que, teoricamente, tem um alto teor de água livre e, na prática, eu vou falar um pouco mais de água livre, desse tipo de análise depois, mas, na prática, a gente vê que realmente é um material instável, que sofre muito durante o período de armazenagem, e eu armazeno ele ali, boto ao ar livre, com chuva, com sol em cima, enfim. A instabilidade desse resíduo já é alta. E ele é um resíduo que pode ser muito bem utilizado em regiões logisticamente, regiões que são localizadas, na verdade, próximo das cervejarias, enfim. Estrategicamente, ele pode ser importante para contribuir aí para você atingir um melhor valor de arroba engordada, mas tem que tomar cuidado um pouco com essa armazenagem. É um produto muito instável, é muito difícil manejar ele. Depois, o próprio bagaço de cana, bagaço que eu armazeno aí ao ar livre, né? Eu sei que ele chuva em cima e sol em cima e uma variação muito grande de matéria seca, eu tenho que ficar analisando isso. Então, Marcelo, mas armazenar bagaço de cana e nossa, construir galpão de armazenagem para bagaço de cana, será que se paga? Olha, quando a gente fala em análise de investimento, eu tenho que fazer vários tipos de projeções. Eu não vou te dar essa resposta hoje, mas não pensa só no bagaço, pensa em tudo que está entrando ali na dieta, pensa em todos os ingredientes e coloca isso no longo prazo, faz essa conta. Depois também, por exemplo, em algumas situações, o resíduo, o bagaço de laranja, né, bagaço úmido de laranja também, deixado ao ar livre, com sol em cima. Existem estudos que falam que quando você deixa o bagaço de laranja úmido ao ar livre, em menos de uma semana ele perde pelo menos 15% de valor nutricional. É um processo fermentativo que continua acontecendo ali, consumindo nutriente e perdendo dinheiro ali durante a armazenagem. E digo mais, todos esses
alimentos que estão recebendo água da chuva, que estão aumentando a água livre, vão ser um prato cheio para o desenvolvimento de bactérias e fungos que colocam em risco aí a saúde dos animais de forma importante. Bom, agora, quando eu olho, por exemplo, para a silagem, e aí uma maneira de dormir tranquilo também, que eu preciso considerar, eu que faço silagem ou eu que eventualmente até compro silagem de fora, para dormir tranquilo, se eu faço silagem, eu tenho que olhar para o processo de ensilagem de uma forma importante, tem que olhar com outros olhos. E às vezes você fica numa situação que já produz há muito tempo, que já acha que está bom, mas não está acompanhando mesmo quanto que é perdido de eficiência ou de nutrientes nessa silagem. Ah, Marcelo, mas isso é experimental, isso não dá para fazer no campo. Dá sim. Tem como fazer, tem como medir a perda de energia aí durante o processo, não é muito difícil, e você que faz silagem há muito tempo, eu te convido a dar uma revisitada nesse processo. É claro que você já deve, e com certeza olha para o tamanho do corte da partícula do milho, para a maneira como esse material cortado é compactado, para a vedação dupla desse silo, com lonas resistentes. Hoje tem vários tipos de materiais disponíveis no mercado para se vedar bem um silo, bem compactado, bem picado. E o tipo de inoculante para silagem? Cepas de bactérias novas, que são capazes de garantir uma conservação muito melhor para essa silagem. Uma perda de energia menor, eu resulto numa silagem que tem um teor maior de NDT, por exemplo, eu evito processo fermentativo indesejável com consumo de matéria seca e energia. Isso é um ponto importante que tem que ser visto. Agora, é claro que aqui nós já fomos para um outro extremo, ou seja, eu estou falando de algumas variáveis que melhoram muito, por exemplo, o resultado, ou seja, quanto essa silagem vai contribuir para o ganho de peso. Agora, do outro lado, que é um problema, quando eu compro silagem de fora, e às vezes o meu confinamento é menor, talvez você que está aqui com a gente hoje é gestor ou até proprietário de uma grande operação, talvez você tenha um confinamento menor, talvez você engorde 500, 200, 300, 1.000 bois, e talvez para a sua realidade faça sentido comprar silagem, apesar que hoje eu vejo que é um pouco difícil conseguir encaixar a silagem comprada a R$ 450 a tonelada, num programa de formulação bem feitinho, por exemplo, é meio difícil conseguir viabilidade econômica com isso. Encaixar uma silagem dessa para se chegar no melhor valor de arroba engordada. Mas talvez faça sentido para você fazer essa compra. E se isso faz sentido para você, você tem que lembrar o seguinte: quando eu abro o silo e esse material volta a entrar em contato com o oxigênio, a respiração volta a acontecer, acontece um processo, na verdade, de refermentação, um consumo importante de nutrientes, mas também é um start, um início de desenvolvimento de fungos. Inicialmente, as leveduras começam a se proliferar quando eu abro o silo, e na sequência vem os fungos filamentosos que produzem micotoxinas. Se você compra a silagem de fora, existe um risco grande de estar contaminada por micotoxina. Agora, um outro extremo. Agora, nós saímos de uma condição ideal e estamos caminhando rumo a um problema sério. Quando eu tenho, por exemplo, um problema de processo de produção dessa silagem, com conteúdo de Clostridium dentro dessa silagem, com um ambiente necessário para o desenvolvimento dos Clostridiums, e aí produção de toxinas como a cadaverina, como a putricina, que afetam de forma importante a palatabilidade, a aceitabilidade dessa silagem, prejudicam o consumo da dieta, e aí eu tenho uma concentração de bactérias ali que também são perigosas dentro da silagem, e muitas vezes bactérias, toxinas de bactérias e toxinas de fungo chegam no seu confinamento e mata 10, 20, 30 animais, mortes dentro do confinamento por problemas na silagem. Então, para dormir tranquilo, eu tenho que conhecer a silagem que eu uso, tem que estar atento a isso. E você que tem mais de um silo, que faz silo, você sabe, às vezes é muito diferente, pode ser muito diferente a condição de um silo para o outro. Então, eu tenho que ficar atento quando eu mudo o silo, porque pode ser que num outro material, ou até no mesmo material, mas com processo fermentativo diferente, eu vou ter um problema ali.
E depois que eu abro esse silo, eu tenho que ficar atento também no manejo que eu faço ali. É importante, né? Ter uma máquina para cortar silos é viável para a sua operação hoje? Talvez, numa primeira análise, não. Mas se você pensar que cada vez que uma pá carregadeira bate, tem um impacto frontal com a parede do silo, existe a possibilidade de entrada de oxigênio numa coluna de 6 metros. E esse oxigênio é o que começa a degradar, a piorar a qualidade da silagem. Por isso que se diz que uma largura mínima de tirar um silo, uma fatia mínima é importante, porque ali já começou a ter reação. Então, todo esse manejo do silo depois de aberto também faz sentido, também é importante, eu também preciso considerar. E aí, pensando então, numa segunda etapa, vamos começar a construir aqui uma maneira para você dormir tranquilo aí com os alimentos dentro do confinamento. Uma coisa que eu preciso falar também, a parte visual da sua equipe, dos seus funcionários e todo mundo que trabalha aí no seu confinamento. Se você treina a equipe de trato, que trabalha, que faz o trato, que distribui o trato, essas pessoas, esses colaboradores, eles têm que saber como detectar um problema visual. Porque eu estou falando de muitas coisas aqui que a gente não consegue ver. E realmente é difícil ver, ou melhor, é invisível. Toxinas são invisíveis, mas quando eu tenho um problema visual, aí eu preciso que o meu funcionário saiba ver e detectar isso. Uma alteração, por exemplo, como uma colônia de fungo, com uma parte que está ali contaminada por bactérias, a gente fala, apodreceu essa parte. Eu preciso que ele saiba detectar isso e que reporte esse tipo de problema. Esse tipo de problema ele precisa ser registrado, precisa ser reportado para rastrear, ver por que aconteceu e não deixar que aconteça mais. Tem que acompanhar mais de perto realmente. E uma das coisas que te dá uma segurança, talvez seja o melhor parâmetro, que ainda não é muito utilizado, pelo menos na grande maioria das propriedades que nós visitamos, que nós temos notícia, um grande aliado, um parâmetro que vai ser uma ferramenta muito importante é a dosagem de atividade de água dentro de cada um dos alimentos que compõem as suas dietas dentro do confinamento. Atividade de água, o que é isso? Se você está aqui com a gente, você deve ter me ouvido falar sobre isso já, mas significa o seguinte, é um percentual de água que está dentro de cada alimento e que está livre, ou seja, que está livre para reações indesejáveis, que não está preso às moléculas do alimento. Então, se um alimento tem 60% de matéria seca e 40% de água, então, em 1 quilo de alimento, eu tenho 400 gramas de água. Dessas 400 gramas, quantos por cento estão ligadas às moléculas e quantos por cento estão livres? Se tiver 50% de água livre, então 200 gramas estão livres. E o parâmetro, e eu só estou explicando isso de uma forma conceitual, mas você pega, coleta as amostras de forma bem feita, manda para qualquer laboratório e eles vão te dar o teor de água livre. Quando o resultado vier maior que 0,65, ou seja, que 65% de água livre naquele alimento, o potencial de desenvolvimento de bactérias e fungos é alto. A indústria alimentícia tem esse número, essa análise como nota de corte para detectar a chance daquele alimento estragar na armazenagem e até para determinar, na verdade, prazos de validade dos alimentos, enfim, segurança alimentar dentro da indústria alimentícia. Agora, no confinamento, quem vai fazer isso? Somos nós, que somos técnicos, que estamos aí à frente do confinamento, coletando essas amostras e mandando para analisar a atividade de água. Isso vai ser, sim, um parâmetro bacana para a gente saber a segurança alimentar para dormir tranquilo. Porque se eu estou trabalhando tudo com um teor de água livre menor que 0,60 ou até 0,60, eu estou tranquilo, porque a chance daquele material se deteriorar é baixa, e aí eu tenho que cuidar para isolar, para não ir água da chuva também, se eu preciso dar uma olhada onde eu estou guardando, mas potencialmente eu já não tenho um risco muito alto naquele material. Agora, risco existe. Eu sempre tenho que gerenciar risco. Faz parte.
Se você não é técnico, a sua equipe técnica gerencia esse risco, a sua equipe técnica te aconselha nas formulações das dietas, na compra dos alimentos, na determinação do menor valor de arroba engordada. Não podemos cair naquele conceito antigo de achar que perder boi no coxo é normal. Perder 1, perder 2, perder 3. Não é normal. A gente já sabe como fazer o processo, então não tem que perder boi. A gente tem que ficar atento às coisas que acontecem e evitar os problemas e dormir tranquilo com a dieta. E uma das coisas é não usar certas fontes de problemas que já são certas, assim, já é olhar para um lugar que está pegando fogo, saindo fumaça e falar assim, nossa, será que tem problema ali? Claro que tem. Tem coisas que a gente já sabe que são fontes de problemas e aí eu tenho que evitar, eu tenho que sair fora disso. Por exemplo, resíduo de indústria alimentícia sem padrão. Marcelo, tem uma fábrica de doce aqui do meu lado, nossa, ó, paçoquinha, amendoim, alto, fonte proteica, um resíduo de bolacha, resto de, sei lá, de chocolate, alto valor energético, extrato etéreo, certo? Esse tipo de coisa, esse tipo de alimento, ele tem dois problemas sérios. O primeiro é que você normalmente não conhece o valor nutricional, porque cada vez que você vai pegar um resíduo de uma indústria dessa, tem um percentual do resto de cada produto. Então, tem um pouco de paçoca, um pouco de chocolate, um pouco de bolacha. E aí você cada vez está colocando um alimento diferente e o rumen dos animais vai sofrer consequências com isso, porque tem hora que tem mais amido, tem hora que tem menos, enfim, tudo que a gente não quer é oscilação. E talvez você que tem uma operação maior e está aqui com a gente ouvindo isso, fala, Marcelo, mas você não sei nem porque você está falando isso aí ninguém faz, mas eu preciso falar isso porque você que às vezes é pequeno e está do lado de uma indústria pode achar isso uma grande vantagem, realmente uma grande vantagem. E eu vou dizer o seguinte, precisa avaliar bem, o mínimo que precisa ser feito é trabalhar com algum tipo de proteção, de adsorvente, porque, por exemplo, paçoca é riquíssima em aflatoxina. E esse é um problema sério, pode matar os animais. Então, você está ganhando dinheiro, daqui a pouco morre 3, 4. Não, mas morreu só esse ano. Eu tenho aqui 100 bois, morreu 4. Esse ano passado não morreu nenhum. Então, se fizer a média dos 2 anos, vai dar 2%. A média nacional é bem menos que isso, bem menos. Então, muitas vezes eu acho que eu estou ganhando, mas não estou. E eu preciso dizer isso para você, que é menor, que está aqui com a gente hoje no programa, saber que esses resíduos sem padrão são um problema, são fonte séria de problema. Se você olhar, um outro exemplo, me lembrei aqui agora, resíduo de panificação. Tem gente que tem até uma certa escala de produção de carne e usa resíduo de panificação. E eu vou dizer o seguinte, se você olhar a armazenagem e você vê colônia de fungo já, manchas evidentes, que são sinais claros da presença de colônias de fungos nesses resíduos, significa que a concentração, por exemplo, de micotoxinas é enorme nesse resíduo. Então, é um resíduo altamente contaminado e vai dar problema com certeza. E aí você vai me falar assim, Marcelo, mas você diz que micotoxina sempre tem. E é verdade, micotoxina sempre tem. E para você dormir tranquilo, você tem que se proteger, você tem que neutralizar essas micotoxinas nas dietas. Você tem que garantir que os animais, incluir um bioregulador, um absorvente, garantir que essas micotoxinas não vão entrar na corrente sanguínea, chegar no fígado, levar a perda de energia dentro desses animais. Nesses resíduos que eu falei que você tem colônias de fungo, você tem concentrações altíssimas. Se você não usar algum tipo de proteção adsorvente de micotoxina, algum tipo de bioregulador, vai ter morte mesmo, porque já está ali na cara. E talvez você não se atente a isso, morreu um animal, não sei muito bem o porquê, deixa passar. Então, olha lá o seu alimento, olha a segurança alimentar para você dormir tranquilo e para de ter esse tipo de perda, não é concebível. E às vezes você tem até uma folga financeira interessante, tem outras atividades, mas cada atividade deve ter a sua análise econômica feita individualmente. E não é, nos dias de hoje, não é para se queimar dinheiro dessa forma mais. Se eu estou usando um resíduo que eu estou vendo que tem colônia de fungo,
e não uso algum tipo de adsorvente, uma biorregulação, eu vou ter problema, eu vou ter perda de animal, a chance é altíssima. Agora, numa situação normal, que sim, eu sei que sempre vai ter um pouco de micotoxina de um ou mais tipos, e para dormir tranquilo, realmente, eu tenho que atuar. Esse é um ponto importante que eu tenho que atuar. Tem que atuar, tem que usar, tem que fazer a absorção dessas micotoxinas e garantir a segurança da minha dieta. Hoje eu tenho que cercar de todos os lados, não tem mais escapatória. Se eu sou técnico e estou responsável por um ou mais confinamentos, eu tenho que, quando eu falo em segurança alimentar, eu tenho que cercar de todos os lados. Eu tenho que olhar a contaminação na armazenagem, eu tenho que olhar o alimento que eu compro, eu tenho que olhar o potencial de contaminação por bactérias daquele alimento, eu tenho que olhar o potencial de contaminação por toxinas, por vários tipos de toxinas, tenho que saber se esse alimento vai se deteriorar, tenho que olhar para a silagem de uma forma diferente, tenho que saber o quanto de micotoxina eu tenho em cada alimento que compõe a minha dieta. Tenho que conhecer o potencial de problema que eu posso ter em cada alimento que compõe a minha dieta. E para isso, eu gosto de falar num sistema de rastreamento. Rastreamento é uma palavra que está até na moda, uma coisa moderna, legal. Tá. Sim, está na moda, moderno, mas rastreamento significa olhar, rastrear, significa mapear o problema. E aí, a primeira coisa que eu falo, quando a gente tem um problema, por exemplo, quando você técnico tem um problema dentro de uma propriedade, e essa propriedade faz integração lavoura-pecuária, é importante você dar uma olhada nisso, porque muitas vezes tem muita lavoura em volta e essa lavoura tem você para ter hoje em dia, né, para ter eficácia nas lavouras, você precisa fazer controle de pragas. Controle de pragas usam produtos que fazem controle de pragas, que muitas vezes para os animais podem ser problemas se eu tiver algum tipo de contaminação. Então eu preciso estar um pouco atento a isso. Depois, para rastrear, eu preciso ter a equipe comigo. Eu preciso ouvir um pouco esses funcionários que fazem o trato, que estão abrindo o silo, que estão mexendo com o silo, que estão olhando o coxo, que estão olhando o boi. Não só ouvir eles, mas eu preciso treinar eles, porque se eu não treino eles, eu não sei se eles sabem o que eu sei. Então, foi uma redundância, uma brincadeira, mas é verdade. Eu tenho que ter a minha equipe treinada, eu tenho que saber se eles sabem olhar esses problemas. E aí eles vão me trazer os problemas. Então, principalmente o time que faz o trato, né? O time que faz o trato tem que estar muito coeso, tem que estar comigo. Eu tenho que ter um sistema de registro das ocorrências visuais que acontecem com os alimentos das minhas dietas. Importante isso. No momento de fazer o silo, o talhão diferente que eu cortei, ou eventualmente eu comprei um silo fornecedor, eu tenho que registrar o que é cada alimento, ano de produção, enfim, eu tenho que ter informações de cada alimento de uma forma registrada. Aí eu tenho que pegar cada alimento que compõe a minha dieta e fazer a análise da atividade de água dele e registrar. Fazer essa análise e registrar. E preciso dosar também as principais micotoxinas, pelo menos aflatoxina, fumonizina, DON, que é vomitoxina, ocratoxina, pelo menos as 4, zearalenona, 5 micotoxinas. Pelo menos essas 5 eu preciso dosar. Se não conseguir dosar ocra, pelo menos afla, fumo, DON e zea, eu tenho que dosar. E tenho que registrar isso, tenho que saber em cada época do ano, e talvez também em cada fornecedor diferente, eu vou ter um nível de contaminação diferente por essas micotoxinas. Se eu tenho a capacidade, a condição de analisar, eu sei como é que eu vou organizar a minha estratégia de combate. É muito importante isso. Marcelo, qual é a frequência que eu devo fazer essas análises? É um pouco difícil falar em frequência. Inclusive, eu acho até que na maior parte das coisas é um pouco difícil dar uma receita pronta, né? Existem muitos estudos em muitas áreas e muitas vezes eu indico doses com base em estudos em muitos animais durante muitos anos e eu tenho segurança e certeza porque eu já sei o que acontece. Então, eu consigo saber uma dose eficaz. Agora, se eu te falasse qual é a frequência que você deve fazer as análises aí de atividade de água, de micotoxina,
micotoxinas aí nos alimentos das suas dietas. Depende da sua região, o tanto que chove aí, depende das condições que você tem, do número de funcionários para fazer as coletas, depende de quanto você está buscando realmente melhorar o ganho de peso, a eficiência do seu confinamento, a sua conversão alimentar, depende do histórico de ocorrências do seu confinamento, depende de muitas coisas. Agora, pelo menos, uma vez por mês, ou melhor, se você não faz ainda um controle para montar um histórico, eu te aconselho a fazer análises quinzenais. No primeiro momento, análises quinzenais para montar aí pelo menos um histórico dos seus alimentos, da tua operação, para ter na mão. Então, depois disso, é claro, dependendo do desafio, eu tenho que aumentar ou diminuir essa frequência. Agora, quando eu tenho uma suspeita, quando alguma coisa diferente aconteceu, aí eu tenho que analisar. Opa, tem uma suspeita aqui. Ah, mudou o silo, mudou o fornecedor. Mudou o fornecedor, condição sine qua non. Analise. Olhe, compara. Saiba o que vem de um e o que vem do outro, de verdade, para você poder melhorar não só a análise de micotoxina e de atividade de água, mas também a análise bromatológica, para você poder melhorar o seu banco de dados aí do software de formulação que você utiliza, para você ter mais fidedignidade quando determina, por exemplo, o ganho de peso projetado para aquele ciclo, para aquele lote, para aqueles animais. E aí você vai formar o seu banco de dados e com informações. Quanto mais informações você tiver, melhor vai ser o seu resultado, com certeza. Vou dar um exemplo aqui de um estudo de caso, por exemplo, com resíduo úmido de cervejaria, aonde nós fizemos análises repetidas de alguns lotes diferentes vindo do mesmo fornecedor, mas lote diferente do mesmo fornecedor. E aí que chegou a dar até 10% de diferença de proteína de uma amostra para outra. 10%. Hoje a gente sabe que a cerveja, além de cevada, também leva milho na sua composição. E se você procurar saber um pouco mais, você vai saber que dependendo do tipo de cerveja que é feito, vai mais ou menos milho. Tem umas que nem vão milho. E só esse fato já é suficiente para mudar, por exemplo, a composição bromatológica de um resíduo úmido de cervejaria. Agora, a contaminação com micotoxinas desses resíduos também varia demais. Mas eu digo que, em geral, eles são instáveis e são bem contaminados. E quando você neutraliza micotoxina de um resíduo que é bom, que nutricionalmente, além de proteína, também é rico em energia, em NDT, o aumento de ganho de peso passa da casa dos 18%. E foi exatamente esse resultado, mais de 18% de ganho de peso que nós tivemos atuando na análise, conhecendo o problema e colocando um biorregulador adsorvente lá, que foi o VLN-Conf, nesse caso, nesse estudo de caso específico que eu estou dizendo hoje aqui para vocês. Agora, Marcelo, será que eu vou precisar parar para fazer isso hoje? Olha, eu não sei como é que está a tua escala de prioridades aí dentro do confinamento. É claro que a gente tem que ter uma escala de prioridades, porque às vezes eu não estou nem conseguindo balancear a dieta direito. Então, espera lá, uma coisa de cada vez. Eu tenho uma escala, mas dentro da sua escala de prioridades, uma coisa é certa. Se você não domina bem a operação e está deixando escapar muitas oportunidades, talvez você faça parte daqueles 50% dos pecuaristas que vai ter que deixar a atividade para fazer outra coisa nos próximos 20 anos, de acordo com o estudo da Embrapa. Então, você tem que saber. Você tem que conhecer quem está no boi, quem está no campo, quem está na engorda. Tem que saber, tem que conhecer, tem que olhar para isso de uma forma profissional para não só permanecer na atividade, mas passar a ganhar mais, engordar o boi e engordar o bolso também, porque é importante, né? E muitas vezes você está perdendo animais por morte mesmo, ou então perdendo potencial de ganho de peso de animais, porque não sabe que tem contaminação ali, não está trabalhando na segurança alimentar. E esse é um ponto importante que vira o jogo e te faz ganhar dinheiro no confinamento. Se você não tem hoje condições de investir em análises para fazer, então, pelo menos, atua contra as micotoxinas, usa um adsorvente, um biorregulador,
com o aumento de ganho de peso, de performance que você vai ter, faz um caixa para cada vez mais colocar um processo novo dentro do confinamento, ganhe uma folga para poder colocar um processo novo de análise, para poder cada vez mais conhecer a sua atividade, para ter sempre um próximo passo, buscando evolução, buscando tecnologia, buscando remuneração. É isso, um passo de cada vez. Segurança alimentar te deixa dormir tranquilos. Proteger os animais para não ter problema de perda de animais e nem deixar de ganhar peso por causa de toxina da dieta é importante. E depois disso tem outras coisas, sempre vai ter uma coisa. Você sempre tem que buscar uma coisa. Pode até estar bom, mas sempre tem que ser melhor. E olha, o nosso país é o país da produção de carne, então fica atento que você pode fazer parte dessa realidade. Ela é uma realidade palpável, visível e que nos dá orgulho, né? Saber que nós vamos participar de uma forma muito importante na produção de alimentos e a carne vai ser um desses alimentos. O Brasil é o único país que tem um potencial enorme para produzir muito mais carne, muito mais boi. Aqui é a terra da carne. Então, que você possa fazer parte dessa realidade, desse futuro. Sempre vai haver um desafio no confinamento, você sempre vai ter dietas ricas em concentrado, sempre vai ter mudança no rumen, sempre vai ter micotoxina, sempre você vai ter que atuar, sempre você vai ter que saber o que você está fazendo, sempre vai ter que neutralizar essas micotoxinas, tem que, não só as micotoxinas, mas também atuar contra endotoxinas produzidas excessivamente, enfim, sempre vai ter que ter uma maneira de garantir a segurança alimentar para continuar aí na operação, porque é o seguinte, qualquer negócio é medido com receita menos despesa. Quando você faz um investimento em segurança alimentar, você aumenta a receita aqui. E é essa relação que você tem que medir depois do investimento, a relação investimento-retorno. Quanto eu produzi a mais, quanto foi o meu lucro, o meu retorno da operação, para saber o quanto você ganhou de dinheiro quando você começou a trabalhar com segurança alimentar. É justamente nessa hora que nós estamos vivendo no nosso país hoje que tem que encarar o desafio, tem que ir para cima, tem que conhecer a operação, conhecer os processos, olhar tudo de perto, não só isso, mas olhar um pouco também o seu manejo, olhar uma forma de aumentar o aproveitamento da sua dieta, ou seja, a dieta já está lá. Trabalhar com segurança é conhecer o que você tem ali, o desafio que você tem ali, e neutralizar esse desafio para poder ganhar mais dinheiro. É exatamente essa forma que você faz para melhorar o aproveitamento dos nutrientes que estão dentro dos alimentos que estão dentro das dietas do seu confinamento. Então, se você está aqui com a gente hoje, um passo a passo, já estamos chegando ao final de mais uma edição do programa, e o passo a passo para você implementar, para você colocar a mão na massa e começar a buscar mais lucratividade, mais rentabilidade com segurança alimentar dentro do confinamento. Primeiro, tem que procurar comprar melhor sempre. Quando eu falo comprar melhor, você tem que conhecer o alimento que você está oferecendo, conhecer o que você está comprando. Para comprar melhor, tem que conhecer. Para conhecer, tem que fazer análise que é bromatológica, análise de micotoxina. Fazer análise de atividade de água para saber o potencial que aquele alimento tem de realmente ter algum tipo de problema. Aí, você, com essas análises todas, projetar um bom valor de arroba engordada, você consegue fazer essa projeção, rastreou tudo, sabe qual é o tipo do problema, sabe como você vai atuar com um biorregulador adsorvente para neutralizar essas micotoxinas e melhorar a conversão alimentar, melhorar o ganho de peso dos animais e dormir tranquilo, porque você tirou essas toxinas da jogada. Bom, então é isso aí. Se você está aqui agora, não é por acaso. Se essa informação chegou até você hoje, é porque você vai poder usar ela. Eu espero que eu possa contribuir para a rentabilidade da sua operação, do seu confinamento. Deixo aqui um abraço a todos vocês que acompanham aqui o nosso programa. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço a todos e até mais.